Bom, vamos chamar agora aqui esse cara que é craque, super parceiro nosso, lá na Armorial Gestão, ao qual eu tenho muito orgulho de trazer ao palco do Armorial Arretado, Alfredo Júnior, que é empreendedor de coisas improváveis. Consegue botar e manter de pé empreendimentos impossíveis, de grande coração e fé inabalável nas pessoas. Ele é o cara da criação de empresas com propósito e dono do maior network de figuras, gente boa do mundo. Recebo com muitas palmas Alfredo Soares. Alfredo Júnior. Alfredo Soares, Alfredo Júnior. Porque ele também vende, né? Quase. Alfredinho, muito bom, viu? Valeu, velho. Obrigado aí pelo convite, tá tudo aqui, tudo certo. Pessoal, boa tarde. Obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês. Vou tentar dar o máximo para que o tempo de vocês tenha valido a pena, né, nesses 15 minutos. Um pouco sobre a minha história. Eu sou empreendedor, né, de coração, mas eu sou físico por formação, né, me formei em bacharelado em física, fiz um mestrado em engenharia nuclear, que até hoje é assunto de terapia, do qual eu não consegui resolver. Depois segui sequência da minha carreira acadêmica e abri uma empresa de arquitetura, né? Então chamava Stand Service, eu montava eventos e feiras em centros de convenções e por aí vai. Depois eu pedi demissão da minha própria empresa, porque fiz o Empretec, não sei se alguém já ouviu falar, né? Mas é um seminário para empreendedores. E aí lá eu descobri que aquilo não era o que eu queria fazer da minha vida, né? Então fui em busca de fazer alguma coisa que tivesse significado e sentido para mim. Comecei a empreender fazendo e organizando eventos, né? Então trouxe o TED aqui para Recife, né? Organizei 4 edições do TEDx aqui em Recife, virei membro de algumas comunidades internacionais voltadas para empreendedorismo, né? E desenvolvimento humano. Enfim, aí acabei com o Impact Hub, né? Que hoje é Hub plural, não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas se não, eu vou passar daqui a pouco para vocês algumas informações sobre ele. Mas, basicamente, o Hub Plural ele nasceu para atender a uma mudança na relação vida-trabalho que a gente está assistindo dessa geração atual, da forma como eles se relacionam, né, com o ambiente de trabalho, com o trabalho em si, com a vida pessoal e por aí vai. A gente está assistindo muito a doenças relacionadas à alma, né, como chamam, então crises de ansiedade, depressão, síndrome do impostor e coisas parecidas. E essa geração que está vindo agora ainda está muito mal relacionada com o trabalho em si. E aí a gente enxergou uma oportunidade de poder ajudar essas pessoas através de ambientes de trabalhos que fossem mais acolhedores, que fossem mais inspiradores, que tivessem um acolhimento, né, voltado para que essas pessoas pudessem ter um dia a dia de trabalho que fosse mais agradável e que elas pudessem sair melhor do que elas chegaram. E o que a gente assiste hoje em empresas mais tradicionais é o contrário, né? A pessoa sai do trabalho pior do que quando entrou, né? Mais cansada, mais irritada, mais estressada, e por aí vai, e chega em casa e acaba descontando na família, né? Na mulher, ou no marido, ou nos filhos, e acaba virando uma espiral negativa, né? Um ciclo vicioso muito grande. E a gente entra aí para resolver esse problema, para transformar isso num ciclo virtuoso. Então, através desses espaços, dessas conexões, dessas pessoas que elas encontram, elas possam ter um dia de trabalho mais legal, sair mais inspiradas, chegar em casa mais felizes, contaminar a família. No dia seguinte, ela chega melhor para trabalhar e aí você entra numa espiral positiva muito legal. A gente tem algumas pessoas que foram nossos clientes, né, que são clientes da gente aqui nessa plateia e podem atestar. E a gente está assistindo atualmente de camarote, né, essa mudança na dinâmica dessa relação vida-trabalho, que basicamente é essa mudança de enxergar o trabalho como uma forma de sacrifício e passar a enxergar o trabalho de acordo com esse tripé, não é? Que é propósitos, experiências e estilo de vida. E propósito não no sentido místico da palavra, né, que infelizmente é uma palavra que ficou muito prostituída ao longo desses anos, propósito, propósito, propósito. Mas sim no sentido prático, né, você fazer algo de forma proposital. Você escolher deliberadamente aquilo que você quer fazer, porque aquilo tem sentido para você. E associar isso com o teu estilo de vida e com as experiências que você quer viver ao longo da jornada. Enquanto você está produtivo, enquanto você está trabalhando, e não só depois que você se aposente, como foi, no caso, a geração dos meus pais, por exemplo, né? Então, trabalha, não interessa se você gosta ou se você não gosta. E depois, quando você se aposentar, aí você pensa em aproveitar. Então, a gente está invertendo essa lógica para que as pessoas possam aproveitar essas experiências ao longo dessa caminhada. E aí tem um vídeo aí que eu vou tentar rodar aqui, né, sobre um pouco da... Dizem que para dar certo nos negócios é preciso trabalhar. Mas veja o quão importantes são essas vírgulas para a gente respirar. Esse é o nosso convite para uma vida plural.
onde o profissional e o pessoal se unem para você encontrar o seu lugar no mundo. A sua casa para trabalhar e falar, mudar, mostrar, ouvir, calar, gargalhar, beber, vencer, fazer, brindar, crescer, chegar, tocar, trocar, abraçar, produzir, compartilhar, misturar, inspirar, viver, conviver. Existe um espaço maior que o tamanho de qualquer empresa. Uma estrutura ideal para grandes mentes, por vidas mais plenas e trabalhos com mais propósito. Para quem acredita que o melhor negócio da vida é a nossa vida. Hub Plural. Nem coworking, nem empresarial. O melhor dos dois mundos. Esse vídeo é o que a gente chama de manifesto, né? Que nada mais é do que a manifestação daquilo que a gente acredita e do porquê o Hub nasceu enquanto empresa e do que é que ele serve, né? E os problemas que ele visa resolver. E a gente está começamos em 2013 com 350 metros quadrados na Rua do Bom Jesus, número 180. Estamos hoje aí com 13.180 metros quadrados sob gestão. Os espaços que são em azulzinho ali é porque são nossas unidades fora de Recife. Esse ano abrimos a primeira unidade fora de Recife. Ano que vem estamos abrindo a primeira unidade fora de Pernambuco, que vai ser em Fortaleza. Então estamos no processo de crescimento super acelerado, que está sendo um verdadeiro caos lá dentro, né? Então, como a Gisele falou, né? A gente sempre adotou a filosofia do primeiro progresso, depois ordem, né? Mas a ordem, eventualmente, ela chega, né? A gente está tendo que organizar a casa aí, né, para poder continuar crescendo. Então está sendo um período bem caótico, do qual eu vou compartilhar um pouco com vocês os meus aprendizados, né, ao longo desses 10 anos empreendendo no Hub Plural. Aqui são algumas fotos dos espaços atuais que a gente tem, e eu trouxe elas exatamente para que quem não conhece possa comparar com o que a gente começou, né? A meta da gente é chegar em 50 unidades, 75 mil metros quadrados até 2030. Esse é o nosso plano de crescimento, não nossa torcida de crescimento, né? Tem muito trabalho aí para fazer, mas nem sempre foi assim, né? Aqui são algumas fotos dos primeiros espaços, das primeiras unidades que a gente tem. Então, foram espaços bem amadores, começamos sem projetos de arquitetura, porque a gente não tinha dinheiro para pagar escritório de arquitetura, então a planta foi desenhada à mão, os móveis foram desenhados à mão e feitos sobre marceneiros. Se vocês repararem, os pés deles são completamente diferentes, porque um não terminava, o outro era preso, a gente tinha que fazer a gente mesmo, comprar cavalete para poder botar as mesas de pé. Então, foi desse jeito que começou e era assim que dava para começar. Essa foto é emblemática porque é a nossa sala de reunião, né, que a gente tinha lá atrás. Então, imagina, você receber o teu cliente para fazer uma reunião aí e do lado é um banheiro, né? E aí era muito comum alguém dar uma descarga no meio da reunião da pessoa e você escutava, né? Brrr. Ficava aquele silêncio constrangedor durante um tempinho, né? E por aí vai. A internet era caseira, né? Então tem aquele aparelhozinho ali em cima, um roteador doméstico de internet. E hoje a gente tem centro de processamentos de dados em todas as unidades. Somos o terceiro maior contratante de internet aqui da cidade, né? Então já temos uma estrutura um pouco mais robusta do que essa daí há 10 anos atrás, né? Quando a gente começou. E basicamente, bom, enfim, o que é que eu quero trazer? Eu trouxe esse contexto, né, para poder dar sentido a um pouco das lições que eu vou compartilhar com vocês, que eu aprendi ao longo desses últimos anos e que eu estou aprendendo e eu estou vivenciando nesse momento, né? A primeira delas é que o que nos trouxe até aqui não é mais suficiente para nos levar ao próximo nível. Isso é sempre. Então, a empresa, quando saiu de uma unidade para 2 unidades, ela teve que se reinventar. Quando ela saiu de 5 para 10 colaboradores, ela teve que se reinventar. Quando ela saiu de 10 para 50 colaboradores, que é o que a gente tem hoje, tivemos que nos reinventar novamente. Quando abriu a primeira unidade fora de Recife, já foi outra reinvenção. Já tivemos que fazer coisas novas pela primeira vez, tudo de novo. A gente está abrindo a primeira unidade fora de Pernambuco, que é em Fortaleza. Está sendo outro desafio. Estamos tendo que nos reinventar novamente. Estamos tendo que aprender a fazer coisas que nunca fizemos antes. Então, esse mantra que eu tenho com o meu sócio, isso ajuda a gente a estar sempre olhando para frente e nunca estar acomodado e parado no mesmo lugar, né? Então, o que é que eu preciso para chegar no próximo nível, né? O que é que eu não estou fazendo que eu tenho que fazer, ou o que é que eu estou fazendo que eu tenho que deixar de fazer que não vai me ajudar a chegar onde eu quero chegar, né? Então, esse é um questionamento constante que a gente faz e nos ajuda muito, né, a nos mantermos em constante movimento e em constante desconforto. Esse daí eu aprendi com um cliente meu, inclusive, o nome dele é Domingos, da Neurotech, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a Neurotech recentemente foi adquirida pela B3, eu acho que foi a maior transação de aquisição de uma empresa pernambucana da história, né? Foram adquiridos por mais de R$1 bilhão. E Domingos, a Neurotech era a nossa cliente,
em 2018, 2019, mais ou menos, e eu estava conversando com ele sobre o quanto eu estava exausto de tanto trabalhar na minha empresa, né? Pô, eu estava trabalhando de 14 a 15 horas por dia, 70 horas por semana, em média. Se precisasse trabalhar de domingo a domingo, eu estava trabalhando, mas eu não estava conseguindo ver muita evolução, eu não estava conseguindo ver muito resultado. E a sensação que eu estava era de... Sabe quando você está correndo numa esteira rolante, né? Que você corre, a perna começa a doer, você começa a suar, mas no final do treino você não saiu do lugar, né? Então, tipo assim, eu estava me sentindo muito estagnado, apesar de estar trabalhando muito. Dedicar muito tempo para a minha empresa. Foi quando ele virou assim para mim e falou, Alf, tu já parou para pensar que tu está trabalhando demais na tua empresa e menos em tu? Aí eu falei, porra, como assim? Me explica aí. Bugou, deu tela azul aqui. Aí ele falou, não, pô, faz quanto tempo que tu não vai na academia? Faz quanto tempo que tu não faz um exercício? Faz quanto tempo que tu não presta atenção na tua alimentação? Faz quanto tempo que não faz algo de diferente? Faz quanto tempo que tu não está trabalhando na tua rede de contatos? Aí eu, porra, tá aí, ferrou. E aí foi quando eu comecei a trabalhar mais em mim, mais duro em mim do que na minha empresa. E aí, consequentemente, a qualidade do meu trabalho na minha empresa começou a melhorar. Então, quando eu comecei a prestar mais atenção e a trabalhar muito mais duro em mim mesmo do que no meu negócio, mais resultados começaram a acontecer. Eu comecei a trabalhar na minha alimentação, comecei a trabalhar na minha comunicação, comecei a trabalhar nos meus exercícios, na minha saúde, nos meus idiomas, em novas habilidades e por aí vai. E aí, consequentemente, os resultados na minha empresa ela começaram a aparecer. Eu estava esperando que as coisas mudassem, na esperança de que elas mudassem, quando, na verdade, eu estava precisando eu mudar para que as coisas começassem a mudar para mim. E aí foi quando eu comecei a enxergar resultados realmente transformadores lá no negócio. E isso eu falo sempre para os meus colaboradores, né? Quando eu vejo muita gente, quando eu vejo muito funcionário saindo muito tarde, chegando muito cedo, eu falo, ei, peraí, pô, tu vai estafar. Não é isso não, pô. Vai para a academia, faz quanto tempo que tu não sai com teu marido, faz quanto tempo que tu não sai com a tua mulher, faz quanto tempo que tu não convive com teus filhos. Começa a trabalhar um pouco mais duro em você do que no seu negócio, né? Porque eu estava muito focado em precisar aumentar ticket médio, né? Eu estava precisando cobrar mais caro e não estava sabendo como, né? E aí foi o que eu aprendi com outro cliente meu também. Na época era Andrezinho, ele tinha uma empresa chamada Inloco Media, que depois se transformou e virou Incogni, né? Ele está até morando fora, agora inclusive, que é cliente nosso também. E eu estava nesse desafio, né, de tentar cobrar mais caro e tal. Eu falei, pô, mas isso é o que o mercado me paga, velho. Aí ele virou assim para mim e falou, não, Alf, isso é o que o mercado paga ao teu negócio. Aí eu parei, ele, estão pagando mais caro para o teu concorrente? Eu falei, então não é o que o mercado paga, é o que o mercado te paga. Aí eu falei, eita porra, peraí. E aí foi quando a gente trocou essa ideia bacana, né, que ficou muito claro para mim que o resultado que eu estou conseguindo ter é diretamente proporcional ao valor que eu estou gerando para o mercado, para o meu cliente. E como eu estou sendo percebido com relação a isso. E aí eu tinha muito essa neura, né, de buscar o sucesso, de perseguir o sucesso, de trabalhar em busca, correndo atrás do sucesso. E foi quando, na verdade, eu parei para entender que o sucesso você não persegue, você atrai. Se tornando uma pessoa mais atraente. Obviamente, não no sentido físico, que eu não sou, né? Mas assim, em outros sentidos, né? Você ser uma pessoa atraente, você gerar valor, porque ao gerar valor, você se torna uma pessoa valiosa. Gerar valor para o mercado significa resolver problema real de alguém, melhorar a vida de alguém, transformar a vida de alguém positivamente. E a partir do momento que você se torna uma pessoa valiosa, você começa a se tornar mais atraente para as outras pessoas também. A partir do momento que eu começo a conhecer mais gente legal, que eu começo a apresentar uns aos outros, que eu começo a fazer conexões entre as pessoas, que eu começo a resolver problemas das pessoas, que eu começo a me tornar mais atraente para essas pessoas, mais valor eu estou gerando, mais valioso eu estou sendo, consequentemente, mais sucesso eu estou atraindo. E aí tudo começa com aquela questão lá de trabalhar mais duro em mim do que no meu negócio. E aí é uma cadeia, né? É uma bola de neve. Se torna um ciclo virtuoso. E hoje, boa parte do sucesso que eu estou tendo lá no meu negócio se deve aos clientes que eu estou conseguindo atrair, pelos espaços que eu estou conseguindo projetar, pelas conexões que estão sendo geradas de forma orgânica pelas pessoas que frequentam aquele lugar. Boas pessoas gostam de conviver com boas pessoas. E nada mais legal do que você ter um bom ambiente propício para que essas boas pessoas frequentem e conheçam outras boas pessoas, se tornem melhores ainda e esse ciclo se retroalimenta.
E eu tenho o privilégio de poder conviver com muitas dessas boas pessoas, que são meus clientes também, e poder aprender e crescer junto com eles e aplicar isso no meu negócio de volta. Então, isso é um privilégio muito grande, né, que eu tenho ao longo desses últimos 10 anos e que tem me ajudado a crescer o meu negócio para os próximos 10 também. A reinventar o negócio do que eu preciso que ele seja para conseguir surfar essa onda, né, e aproveitar esse crescimento. E a gente está passando por desafios muito grandes, né, na economia, no mundo como um todo, e por aí vai. E outra coisa que eu aprendi também com clientes nossos, esse aí foi com o Marcelo Morgado. O Marcelo Morgado, ele é diretor de expansão do iFood. A sede do iFood Nordeste fica com a gente lá na da Lei do Leite. E eu conversando com ele sobre quão difícil era o processo de expansão, né? Aí, pô, Marcelão, podia ser mais fácil e tal, né? É difícil pra caramba. Aí ele virou para mim e falou, Alf, pô, não desejo que seja mais fácil, pô. Desejo que você seja melhor. Porque se for mais fácil, vai ser mais fácil para todo mundo. Não vai valer a pena. Porque não é o número que tu quer alcançar lá em cima. Não é aqueles 50 mil metros quadrados. Não é isso, pô. É quem você vai se tornar nesse processo de conseguir alcançar aquele número lá. Porque para você chegar lá, você vai ter que se tornar alguém que você não é hoje. E para você conseguir fazer isso, não desejo que seja mais fácil, desejo que você seja melhor. Então, isso são algumas das lições que eu aprendi convivendo com essas pessoas, né? Tendo a oportunidade de trocar experiências reais com elas, de situações que eu estava vivendo no meu negócio, na minha empresa. E aí, para ilustrar, tem esse outro vídeo legal, né, que fala um pouco sobre a comunidade, né, lá do Hub. O Hub Plural, para mim, é muito mais do que um coworking. É muito mais do que mesa bonita, do que uma cadeira confortável. Trabalhar no Hub, estar no Hub, é estar no universo plural. Esse ciclo de criatividade aqui, ele floresce muito e ajuda muito a gente a pensar e co-criar. Então, às vezes, por a gente sair para tomar um café, fazer um descanso, uma descompressão, a gente encontra outras empresas, outras pessoas que não necessariamente são do mesmo ramo do que a sua empresa, né? A experiência que as outras pessoas passam, a gente já passou também. Quando a gente não para conversar, a gente fica meio perdido, achando que só acontece com a gente. Mas quando tem essa troca, a gente fortalece. E acaba se transformando em uma comunidade. Então tem dia que você chega lá sem dormir, que você não está tão bem, mas você se energiza com a energia da galera. E isso é muito massa. O Hub é massa, ele conecta empreendedores e proporciona um ecossistema ideal para a troca de experiências. Esse vídeo aí a gente lançou recentemente de um produto que a gente criou, que eu deixei esse QR Code aí com uma condição especial para vocês que estão participando do evento, que foi exatamente voltado para ajudar empreendedores a se conectarem com outros empreendedores, né, que estão na arena também, que estão crescendo, que estão com os desafios, que estão com os obstáculos de crescimento, que estão querendo ganhar o seu também. Super acessível para ajudar pessoas também a saírem um pouco do isolamento das suas próprias empresas, das suas sedes, ou até do home office, por aí vai. Então, depois acessa aí. E tem uma mensagem que está na camisa da gente, que é essa, está, na verdade, em todo o material nosso, né, que empreender é um ato de rebeldia, porque para a gente é o que de fato é. Muito mais do que um ato de coragem, muito mais do que um ato de fé, muito mais do que um ato de ousadia, que também é, mas no final do dia, para a gente empreender é um ato de rebeldia. E a mensagem final que eu queria deixar para vocês é que eu tenho sentido muitos empresários e muitos empreendedores muito receosos com esse momento que a gente está passando, né? De incerteza, de volatilidade, de insegurança, de muitas mudanças e por aí vai. Sejam eles políticos, sejam eles econômicos, sejam eles internacionais, sejam eles o que for. E aí o que eu normalmente falo para essas pessoas é que, pelo menos para mim, a gente não deve medir a capacidade e o potencial de um país pelo nível dos seus governantes, mas sim pelo nível dos seus empreendedores. E o Brasil ele é um país muito empreendedor, o Nordeste é uma região muito empreendedora, Pernambuco é um estado muito empreendedor. E quando eu olho para esses empreendedores, quando eu olho para essa situação, isso me motiva muito, isso me anima muito. Porque eu vejo cada pessoa incrível, uma mais incrível que a outra, desenvolvendo solução mais incrível que a outra, sendo mais resiliente e se reinventando cada vez mais. E é isso que faz a gente
continuar a investir nesse plano de crescimento e fazer o que a gente está fazendo mesmo diante dessas circunstâncias muito certas. Então, espero que tenha valido esses 15, 16 minutos mais ou menos, né? Muito obrigado. Vou estar à disposição de vocês aí depois. Valeu. Alfredo Júnior, grande Alf. Vê como conexão engraçada, Alfredinho. Alfredinho eu conheci no Empretec. Foi. 2013, eu era menino, né? Estava lá fazendo... Era o quê, então? 10 anos, né, cara? 10 anos, conheci o Alfredinho lá no Empretec, foi meu instrutor, um dos meus instrutores, foi massa o Empretec, quem não fez, sugiro que faça, né, no Sebrae. E de lá para cá a gente sempre foi trocando ideias, sempre foi se comunicando, sempre foi se relacionando. Ele sempre com essa visão empreendedora, montando essa estrutura que hoje é o Hub Plural, né, ao qual, inclusive, eu sou embaixador do Hub Plural, divulgando aí em todos os palcos e estados que eu estou falando, aí eu estou ampliando para Fortaleza também, estava lá em Fortaleza, passei lá no prédio onde vai ser o projeto, está ficando maravilhoso, e eu tenho certeza que cada vez mais você vai ter essa missão de conectar pessoas boas, bacanas, e que pensam, de fato, como a rebeldia vai impulsionar nossos negócios. É isso? Conta comigo aí, velho. Obrigado, hein, gente. Valeu.